É, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo. Não sei o horário que esse vídeo vai chegar até você. Mas devido ao vídeo anterior que eu tinha feito, o vídeo que já tá no canal, o vídeo que eu tinha feito, falando acerca de como vencer a ansiedade, o fundamento para vencer a ansiedade, gostaria de trazer outro fundamento para vocês, que vai fazer ainda mais a gente governar e vencer as nossas emoções, vencer a ansiedade, nossos sentimentos, vencer as coisas que deixam tanta gente preocupada. No vídeo anterior eu tinha falado sobre ter um relacionamento com Deus diariamente, e a gente pode, porque é possível por meio de Jesus, que é o único caminho. E hoje eu vim falar de outro fundamento que é muito, muito precioso também. E falar para vocês de uma coisa muito preciosa também, que deixa a gente com estrutura interior, faz a gente ficar fundado, a gente ficar firme, sabe? Interiormente. E esse fundamento, essa base, nos ajuda a vencer a ansiedade também. E esse fundamento é a palavra de Deus. Queria falar hoje sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é incrível. Quando a gente para ler, para meditar sobre o que está escrito, é incrível. Pensa assim, deixa eu mostrar para vocês. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que quando a gente para dar ouvido para as palavras de Deus, não é somente que a gente ouve as palavras de Deus e algo fisicamente não aconteceu nada e a gente pensa que não está acontecendo nada. Não. A Bíblia diz assim, em Mateus 4, que Jesus, nessa passagem Jesus estava sendo tentado pelo diabo. E Jesus diz uma coisa muito incrível que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem, que sai da boca de Deus. E isso, quando a gente para dar ouvido para as palavras de Deus, é isso que acontece realmente. A gente passa a viver interiormente. A gente passa a ter fundamento e ter estrutura no nosso coração e na nossa mente. Por isso que a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que quando você ouve a palavra de Deus, não pense só porque não está acontecendo nada fisicamente ou nada que os nossos olhos possam ver. Por quê? Porque a palavra de Deus acontece algo aqui dentro, acontece algo com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso interior, sabe? E Jesus disse isso. Jesus falou que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele estava querendo dizer? Em palavras simples, que quando eu e você come pão, quando a gente se alimenta com arroz, com feijão, Jesus deu exemplo de pão, mas agora pensa você acrescentando todo tipo de alimento, macarrão, tudo isso, todo esse tipo de alimento. Esses alimentos alimentam o que nós? O nosso corpo, nos traz estrutura, não faz ficar forte. E devido a outras coisas naturais também com o corpo do ser humano que acontece. Mas quando eu e você ouvem a palavra de Deus, ela traz firmeza interior, ela traz alimento para nossa alma, sabe? Quando Jesus falou que nem só de pão vive o homem, ele estava falando de mim e de você. Estava falando que a gente não vai viver só de alimento sólido, não. A gente não vai viver só de alimento natural. A gente não vai conseguir viver com alimento cotidiano que a gente se alimenta, sabe? Mas a gente precisa se alimentar de outra coisa também, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando a gente vai dando ouvido para ela, a nossa alma vai ficando alimentada, a nossa alma vai ficando forte, a nossa alma vai ficando edificada. Eu gostaria de compartilhar também com vocês, uns tempinhos atrás, quando eu passei pela ansiedade, eu não vou falar que eu rejeitava, mas é por causa que foi algo que eu tinha aprendido no começo, que era só orar. Eu gostava muito de ter relacionamento com Deus diariamente. Eu gostava só de orar. Quando eu tava passando por esse momento difícil de ansiedade, de medo, chegava a ser pânico na minha alma, eu passei por uma fase que eu gostava somente de oração.
Chegou um momento de eu ir na igreja e as pessoas me aconselhar, falar da Bíblia, eu falava, não, meu negócio é oração. E foi uma coisa meio que ignorante, sabe, por falta de conhecimento, eu não entendia muito bem. E foi isso. Mas chegou um momento que Deus, o próprio Deus, me conduziu a meditar na Bíblia. Chegou um momento que o próprio Deus me pegou e fez eu se alimentar da palavra que sai da boca dele. Tá entendendo? E isso, o relacionamento com Deus, que eu expliquei para vocês no vídeo anterior, e a outra base, o outro fundamento que fez eu vencer, foi a palavra de Deus. A palavra de Deus é incrível. A Bíblia diz que, se eu não me engano, Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela vai falando tal, viva, eficaz, é apta, é uma espada de dois gumes. Não é esse o alvo. Agora eu quero que vocês entendam que a palavra, nesse mesmo versículo, diz que a palavra de Deus é apta para discernir alma e espírito. Alma e espírito. Ou seja, quando eu e você vai ouvindo a palavra de Deus, quando a gente vai dando ouvido para as palavras de Deus, que é doce como mel, quando a gente vai ouvindo as palavras dele, vai colocando a nossa alma no devido lugar, o nosso sentimento no devido lugar, vai nos trazendo equilíbrio interior, vai fazendo a gente ficar fundado, firme, sabe? E a gente passa a não viver mais com ansiedade, mas sim a gente passa a viver por meio da palavra de Deus, por meio das coisas que está saindo da boca de Deus. E isso é incrível, isso é edificante. Quando as pessoas vão na igreja, elas vão atrás de muitas coisas. Tá bom, ela pode estar passando por doenças, por vida desestabilizada emocionalmente, sentimentalmente, financeira, muitas coisas. Quando você vai na igreja, o que os pastores, o que os apóstolos, eles entregam para você, eles entregam pra gente? Nada mais, nada menos que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é ministrada. E através dessas palavras que vão saindo no culto, na igreja, vão trazendo o que pra gente? Conforto e consolo. Vai nos aliviando interiormente. Vai aliviando a nossa alma. E é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus vai nos fazendo forte. Vai nos fazendo ficar firme, sabe? Fundado. E talvez você se pergunte, tá bom, Rafa, eu já entendi que a palavra de Deus é necessário eu ouvir, é necessário eu ler, é necessário, seja lá como for, seja a ferramenta que for que vai se chegar até você a palavra de Deus. Mas como que eu faço para dar ouvido? É só basta você querer. A Bíblia diz assim, medite neste livro de dia e de noite. O que ele estava querendo dizer? Medite nesse livro constantemente. Mas hoje em dia a gente tem muito acesso à palavra de Deus. Pode ser através de um celular, pode ser na rede social. Quando eu e você medita neste livro, nas palavras de Deus, nos muda interiormente, faz a gente ficar sólido, faz a gente conhecer a verdade. Quando a gente passa a conhecer a verdade, a gente é liberto de qualquer situação. A gente é liberto. É porque o que eu estou dizendo aqui é sobre acerca da ansiedade, mas a palavra de Deus, estou aqui para te dizer que ela vence qualquer situação, vence qualquer circunstância, qualquer coisa que você estiver passando. E a palavra de Deus é isso, ela faz eu e você vencer a ansiedade, ela arranca todo o medo do meio do seu coração. Quando a gente vai meditando, conhecendo quem a gente é, conhecendo tudo que Cristo já venceu pela gente, conhecendo tudo aquilo que Jesus já fez pela gente, vai nos trazendo fundamento, vai fazendo a gente ficar forte emocionalmente. Tanto vai nos trazendo vida para a nossa alma, vai fazendo a nossa alma se aquietar, respirar, vai nos trazendo alívio para a nossa alma. E através das palavras, não somente alívio, mas firmeza, fundamento. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Esse fundamento que faz eu e você vencer a ansiedade. É a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus nos traz vida, nos traz alegria, nos traz esperança.
É só eu e você, precisa tá atento para ouvir ele. Porque tem um versículo que diz em Jó 34:14, se eu não me engano. Jó 34:14, se eu não me engano, diz que... Deixa eu ver rapidinho, para confirmar. Ah não, Jó 33:14. Jó 33:14 diz que uma hora Deus fala de um jeito e uma hora Deus fala de outro. Mas vai do ser humano estar atento a ouvir o que ele está dizendo. Tá entendendo? Deus pode falar com você de diversas formas, de diversas maneiras, mas vai da gente estar atento a ouvir ele. E é isso. Quando eu e você para um minuto do nosso tempo, um minuto da nossa vida. Eu sei que os dias estão corridos, mais e mais. Os dias estão tomando conta, são muitos afazeres. Mas quando a gente para um minutinho para dar ouvido para as palavras de Deus, quando a gente para um tempinho para dar ouvido para o que Deus está falando, isso nos traz vida. E é isso. A palavra de Deus traz fundamento para você interiormente. Traz vida no seu interior, na sua alma. Traz vida nas suas emoções e no seu sentimento. E coloca tudo no devido lugar. Porque tudo que ela faz, ela é apta para produzir algo real na gente. E é isso, a palavra de Deus nos traz vida e paz. Que através desse vídeo você venha parar um minutinho do seu tempo e venha dar ouvido ao que está saindo e o que Deus está dizendo. E ao que está escrito também. Porque isso nos faz vencer qualquer situação da nossa vida. E nos faz vencer, inclusivamente, a ansiedade. Que você venha através desse vídeo dar ouvido às palavras de Deus. Que você venha dar ouvido ao que Ele disse acerca de você. Que você venha dar ouvido ao que está escrito. Que você venha vencer qualquer tipo de ansiedade. Que você venha ficar firme interiormente. Que Deus abençoe vocês.